não sei quem és, mas bora, sim. Sim, onde é que é? Às 3 da tarde em que esquina? Olha, quando quiserem. Já está? Já estão estão todos a gravar? Sim. Gravámos este bocadinho, olha que giro. Olha, pronto, isto fica para Fica outtake. bem, fica bem. Então eu vou começar com uma pergunta, que é, a Cristina lembra-se de quando começou a andar de bicicleta? Por acaso lembro-me. E como é que foi? É uma sensação incrível de liberdade, de descoberta, porque é aquela coisa, havia a roda de trás, não é, principal, e duas rodinhas dos lados, Sim. não é? E uma pessoa sente que vai ali assim, sente. E ensinaram-lhe a andar ou aprendeu sozinha? Não, aprendi sozinha com estas duas, não sei se ainda se aprende assim Eu hoje. acho que sim. É, duas rodinhas de lado e, portanto, tu nunca cais, porque quando inclina para um lado, toca a roda deste lado, inclina para o outro, toca a roda deste lado. E há uma altura em que, subitamente, tu estás a andar em frente e aquilo, nada está a tocar em nada e a coisa torna-se harmónica e flui, parece que estás a voar. Depois alguém segura e depois tira. Ah, sim, também havia, sim, E voa-se. sim. Também tenho. Toda a gente tem histórias com bicicletas. Até agora toda a gente teve histórias com bicicletas e por isso nós começamos assim, até para falar um bocadinho da sua infância, porque eu sei que a Cristina estudava ciências e era para ser médica. E Sim. como é que de repente tropeça no teatro? Pois, eu ainda hoje, quando entro num hospital, penso assim, Ai, ficava se calhar até era mais fácil e tudo, não é? Se calhar tinha menos trabalho, não me chateava tanto. Sim, sim. Pois aconteceu que, na altura, havia a hipótese de... A média para entrar em medicina sempre foi muito elevada. Eu precisava de mais um ponto e estando um ano à espera, tinha mais um ponto. Então, nesse ano que estava à espera, fiz um curso com a Fernanda Lapa, de teatro, na Escola de Circo Mariano Franco, ali no Bairro Alto. E pronto, e gostei tanto que no ano seguinte resolvi inscrever-me no conservatório. Enquanto estava à espera de... Não, isso já foi depois. Enquanto estava à espera, fiz o curso com a Fernanda Lapa. E no ano em que me candidatei à medicina, já não me candidatei à medicina, já não queria ir para a medicina, queria ir para o conservatório, fazer teatro e candidatei-me, fiz ainda uns anos de biologia, candidatei-me a biologia, ainda fui fazendo 3 anos de biologia e depois acabei por desistir, pronto, entretanto já estava a trabalhar e não sei. Ok, depois como é que foi para a sua família perceber que já não era ciências, que era teatro? Porque isso hoje em dia já está mais na moda, não é? Mas antigamente tinha algum impacto essa decisão de seguir as artes como carreira. Sim, não foi muito complicado, mas foi, sim, foi um... É sempre, acho que é sempre... As pessoas veem como uma coisa mais insegura, não é? Sim. E, portanto, de repente, um filho opta por uma carreira mais insegura e as pessoas ficam com mais medo, acho eu. Claro. Mas não me tentaram dissuadir e as coisas foram correndo e depois correram bem. Eu acabei o conservatório e comecei a trabalhar e pronto. Eu própria, acho que mais do que os meus pais, era eu própria que às vezes acordava com pesadelos. Assim... De consciência, não é? Sim, tipo... já escolhi, não é? Porque quando uma pessoa não escolhe, tem 300 mil hipóteses e depois de escolher e escolher uma coisa, pronto, não muito... E deixar para trás uma que é tão certa e segura, não é? Sim. Pois. Sim. E era costume a sua família ir ao teatro consigo? Era um hábito que tinham? Não. Não era? Não. E lembra-se da primeira vez que foi ao teatro? Lembro. E vai ver o quê? Fui à Comuna ver acho que era o Mar Assad. E foi assim
uma experiência incrível. Foi incrível. Foi. Ok. Achou-te, Era muito... teve vontade de estar ali também? Não. Foi só... Nessa altura foi só uma experiência completamente que me abanou. Era uma coisa muito ritualística e as pessoas ficavam muito tanto quanto me lembro, ficavam quase dentro de cena. E era um texto muito forte e era tudo novo. E portanto fiquei muito fascinada por aquilo, mas não pensava ainda... Ainda não pensava que era esse o caminho? Não. Ok. Depois a Cristina fez o conservatório e quais é que são, assim, as melhores memórias que traz desse percurso? Nós todos trazemos sempre de lá alguma coisa que teve muito impacto, no nosso caso alguns de nós, o nosso projeto final, obviamente. Quais são, assim, os momentos que traz consigo? Curiosamente, acho que são também as pessoas, são sempre as pessoas. As relações que nós criamos, não é? Nós estamos muito tempo juntos num curso como aquele e expomos-nos muito e descobrimos-nos e apesar de todas as embirrações que também desenvolvemos, não é? Porque passávamos desde as 9 da manhã até para aí às 5 da tarde juntos, não é? Comíamos juntos. E com aulas práticas, que por cima é uma coisa... Sim, com aulas práticas, com aulas teóricas, com tudo, não é? Então, criaram-se relações muito fortes, de facto. Eu hoje continuo a ter, mesmo não os vendo, com alguns deles... relações muito fortes, a intimidade não se perdeu, quer dizer, não nos vemos todos os dias, estamos às vezes meses, às vezes anos sem nos vermos, mas quando nos vemos outra vez é como se fosse tivesse passado. Sim. Há um elo de ligação que só vocês é que sabem, não é? O que é que todos viveram juntos naquele momento. Sim. E embirrámos imenso e discutimos imenso e zangámos imenso e tornámos a reconciliar, mas acha que o teatro tem essa... Acha que o teatro é um lugar feliz ou que tem essas características que dão sempre asa à discussão e a conflito? Acho que é um lugar feliz e é um lugar de conflito. Quer dizer, feliz no sentido em que se tudo correr bem, quer dizer... Acho que há muito esse... Para quem não está dentro das coisas, geralmente eu acho que passa para fora às vezes essa sensação de que é um lugar sempre muito feliz. E... Nem sempre. Sim, é um lugar de inferno também. Mas quer dizer feliz no sentido de... é o sítio onde podemos dedicar-nos a ouvir-nos, a ouvir os outros, a estar com os outros, a estar connosco e a criar alguma coisa. E isso é uma grande felicidade. Claro. É um lugar de conflito porque isto depois há muitas visões diferentes sobre uma mesma coisa. É uma coisa coletiva. Claro. E isso significa discutir, mas isso é bom. E isso significa entrar em conflito, isso significa tentar explanar ideias e tentar chegar a algum lado resultante dessa confluência de opiniões e discussões, e isso é muito bom. E isso às vezes também é infernal porque nos faz mergulhar em dúvidas muito grandes, mas isso lá está, é a travessia do inferno, a tempestade que depois verá a bonança. Acho que quase todos passamos por essa fase de devíamos ter ido para médicos, devíamos ter ido para medicina e não... Sim, e se calhar os médicos também. Depois se calhar os médicos também, devia ter ido corre mal, devia ter ido, já matei esta pessoa, não? Nós nunca matamos pessoas, por isso é menos mal, se calhar. Sei lá. Não, se calhar matamos. Pronto. Então, e como é que foi a sua estreia como atriz, profissionalmente? A minha estreia como atriz profissionalmente... Foi no Serjal ou não? Foi no Serjal, sim.
Pois essa história... Essa história é boa. Sim, essa Já história conto lá é essa horrível. Porque se isto não era suposto ser essa a estreia, não é? Eu estava lá... Pois. Foi sem querer estreou. Pois. Não, pronto. Estava no Teatro Aberto, ia fazer uma peça, que era onde eu ia estrear. Uhum. Mas havia um espetáculo anterior que ia ser feito uma digressão, a Setúbal, acho eu, e pronto, e fomos, e era preciso substituir um ator, e era muito... Era uma coisa muito simples, pronto, era um criado da casa e tinha algumas entradas em que vinha trazer as coisas já não sei, do chá, ou um tapete para eles se sentarem no jardim, pronto, e portanto tudo bem. E fomos, não é? E o que aconteceu foi que a luz, não havia eletricidade à noite, portanto a montagem não aconteceu, não é? E o espetáculo era no dia seguinte, ainda ficámos ali, eu acho que dormi lá. Dormimos lá em cima de uns panos e não sei o quê, assim uma coisa. Porque foi sempre aquela coisa que a luz vai voltar. Mas a luz não voltava, não voltou. E, portanto, a montagem só continuou no dia seguinte, que era o dia do espetáculo, e, portanto, ficou tudo pronto, género, meia hora antes da hora do espetáculo. E então, eu estava... Na estreia. Na estreia lá. Exato. Para eles não era estreia nenhuma. Para mim é que eu nunca Sim. tinha feito aquilo, não é? Uhum. E não tinha visto assim tantas vezes o espetáculo. Tinha assistido a alguns ensaios. Não tinha mesmo ideia do que é que o rapaz fazia. Então estava a Teresa Sobral, que me disse, não te preocupes, porque antes de cada entrada, nós entrávamos sempre juntas. Eu digo-te o que é que vamos fazer e... Está bem. Entretanto, pronto, aquilo começa mesmo a haver um grande stress, não é? Tipo, 9 horas, 9h30 tem que abrir a sala, eles todos ainda a fazer marcações de spacing, não é? No espaço, porque o espaço era ligeiramente diferente e não sei o quê. E eu começo-me a enervar. E não sei o quê. De repente estávamos lá fora do cenário, tem que sair para entrar, não é? Tem que sair para entrar, o público tem que entrar, não é? E estamos nos bastidores assim, eu assim, e a Carmen Dolores olha para mim e vê-me naquele estado e a chorar. Então, entretanto, eu comecei a chorar. Começou assim, e ela, minha querida, se preocupe, vai correr tudo bem, a menina tem imenso talento. Ai, que bom! Vai correr. Ela não conhecia de lado nenhum, não é? Tu pensas assim, sim, ok. Isso é mesmo aquelas coisas que se diz para acalmar as pessoas, não é? Ela não me conhece, mas é querida. Tu ficas assim na mesma. Pronto, e depois estás assim, depois eu lembro-me de entrar, não é? E de sentir aqui assim uma coisa. Assim. Pois. Tipo, nem queres bem olhar, porque te sentes completamente... Olha, deve ser assim que os peixes se sentem fora do aquário. Que horror. Horrível. Pronto, foi isso. E lá fui, correu tudo bem. Muito Pronto, bem. a Teresa dizia-me antes de cada entrada o que é que eu tinha de fazer e fizemos. Essa e foi a acho vez tudo que bem. a Cristina sentiu que se... Epá, agora estreamos. Não senti que me estreiei, Não. senti que... Senti que apanhou um camadão de nervos. Exato, e mais nada. E quando é que sentiu que se estreou? Isso foi na peça que eu estava, que eu ensaiei, que eu fiz lá as provas para entrar, que era a Dama do Maximes, do Fedor, e éramos três meninas da sociedade, e pronto, e também tinha assim uma cena terrível que tinha que cantar, e era um tom super agudo. Eu não gosto de cantar. Hoje acho menos assustador. Já fez montes de dobragens, não já? Sim, canto. Nas dobragens cantamos. E é assim, aprendes agora, cantas aqui, não é? Mas também podes repetir. Não é? Sim. Ali ao vivo, não é? Ali ao vivo. É isso, do ao vivo nunca é fácil. E então era assim uma coisa super
super aguda, muito estúpida, supostamente com piada, e era a parte mais difícil. Depois o resto era muito engraçado, e era com atores muito engraçados, e tivemos imenso tempo em cena. Foi? Tivemos meses, sim. Pois, outro tempo. Género, não quero mentir, mas pá, aí 3 meses a ensaiar e 6 meses em cena. Que maravilha. Portanto, estás praticamente Calma. um ano à volta de uma peça, a fazer uma peça. Passas por todos os estádios, não é? Exato. De crescer, de achar que só estás a fazer porcaria, de sentir que já não está mecânico, Pois. de odiar, de amar outra vez, de ter medo outra vez, pronto. E era uma coisa muito, Faz muito falta esse pequenina, tempo quanto agora. mais, se fosse uma coisa Pois. assim, mais, com mais sumo. Claro. Pois agora é tudo muito mais rápido, não é? É. É sempre tudo mais rápido. E portanto, eu acho que acaba por não se amadurecer nada, não é? Porque o espetáculo só acontece, de facto, com este terceiro elemento que é o público. Exatamente. E ele cresce, não é? E cresce nesse embate. E cresce, e quanto mais se confronta, mais cresce. E nós, às vezes nem sempre cresce para o lado certo, é verdade. Pode crescer para o lado errado. Mas há uma maturidade que se ganha, um amadurecer do espetáculo, que hoje em dia, às vezes, nem há tempo para isso acontecer. Pois não, corta-se logo quando agora é que era, não é? E acabou. Sim. Pois. Tanto que depois, às vezes, quando se repõe, um ano depois ou alguns meses depois, não é? A sensação, pronto, não sei se tens esta sensação, mas é como se alguma coisa de mais fundo, de ancorado mais profundamente no corpo, acontece, vem. E esse é um tempo de maturação. Sim. Mesmo que não... É como se ficasse lá, na pipa, Exatamente. Deveria a fazer parte, envelhecer. não é? Sim. E quando depois se manifesta-se mais maduro, mais profundamente, mais enraizado Porque fisicamente. a verdade é que quando se estreia, vem-se de um processo, de uma coisa que está ali, não é? Em ebulição. Exato. Sim. E esse silêncio de depois só fazer, de repor, vem com outras coisas, outras camadas que são menos complicadas. Sim. Não é? Com uma distância também, Sim. com uma capacidade já de olhar também de fora. Exatamente, De ser, olhar de não é? fora. Olhar Sim, de sim. fora e ser capaz de acrescentar alguma De coisa. relativizar. Também. Sim. Acho que é isso. Sim. De contextualizar. Isso. Faz muita falta. É pena que não haja esse tempo já. Sim. Quase nunca. Sim. Nunca há. Bem, vamos fazer um jogo muito parvo, Cristina. Então é assim, eu vou-lhe dar 2 palavras e Cristina escolhe uma. Tá bem. Não quer dizer que... Bom, mas aqui só pode escolher uma. Então, aqui é tipo vida ou morte, só há uma. Cristina, vamos pôr uma música super séria depois, não é? Shakespeare ou Ibsen? Para sempre. Forever. Forever. Shakespeare. Shakespeare. Teatro Nacional ou Teatro Aberto? Teatro Nacional. Teatro Nacional. Cristina, um canastrão ou uma diva? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Uma diva. Esperemos que só seja uma diva canastrona, não é? Estamos mal. Estamos a partir do princípio É que só não, uma eu diva. parti do princípio que não uma era diva assim. muito boa. Ok. Não temos que explicar. Não. Uma peça com base num argumento de novela ou numa bula de medicamento? Uma bula de medicamento. Numa bula de medicamento. Qual medicamento? Um psicotrópico. Um psicotrópico. Eu acho que também... Eu, por acaso, é assim. Eu acho que isto tem muito potencial. Até é mau nós estarmos a divulgar isto, porque agora fazíamos um espetáculo a partir de uma bula. Mas já teve mais na moda. Já assim, teve? Sim, já. Está muito... Já está ultrapassado. Já. Pois. É capaz, sim. Bom, Não sei se com pois- bulas de medicamentos, mas com outras coisas. com outras assim. coisas. Bem, Resulta tudo menos sempre. num argumento de novela, no fundo, não é? Pronto. E é um bom álbum
ou um bom filme? Um bom álbum de música? Ou um bom filme? Se calhar um bom álbum. E agora a última. Esta eu vou depois perguntar porquê, seja qual for a resposta. Encenar ou representar? Representar é uma palavra horrível. Pois é. Atuar. 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 Acting, não é? Como é que se traduz? Acting é melhor. Ou to play. É mesmo difícil. É? Lá está, eu acho que nós devíamos explicar estas respostas. Vamos explicar. Porquê Shakespeare, Cristina? Pois, porque lá está, o Ibsen é genial, na mesma, mas é de alguma forma precursor da telenovela. Ok. O Shakespeare é muito mais elaborado nas imagens, nas palavras, em todo o universo que constrói, acho eu. É mais desafiante, tem mais espaço para nós existirmos enquanto tem muitos criadores. Significados. Não é? Quer como encenadores, quer como Sim. atores. Pronto. Tem muitos significados, sempre que se lê, não é? Sempre que se pega. Há alguma coisa que nasce nova. Sim, mas o Ibsen também é genial, é mesmo, é muito bom, Sim. é muito bom. Bom, mas E qual porquê era o outro? no Teatro Nacional? O Teatro Nacional, porque Vamos justificar não todas é, agora. não é, sim, agora temos que falar. Não, porque senão não faz sentido, acho É verdade, eu. é verdade. É um jogo muito incompleto. Por uma razão, porque eu acho que tem que ver com o momento de hoje, não é o Teatro Nacional por ser o Teatro Nacional, não é? Tem que ver com o momento de hoje e tem que ver com o Tiago Rodrigues, que é uma pessoa que eu admiro imenso enquanto criador, enquanto, pronto, ele escreve também, não é? Portanto, tem essa coisa completa de criar o objeto todo. É. E É importante escrever cá, não é? Faz muita falta. Sim. Ver essa... Sim, mas acho que isso está a acontecer mais. Está, muito mais. Sim. Muito mais. Sim. Por isso, e que de alguma forma também, acho eu, revolucionou o nosso Teatro Nacional. Pronto, por isso escolhi o Teatro Nacional. Claro. E porquê uma diva em vez de um canastrão, Cristina? Porque de alguma forma, todos nós, por mais que não queiramos, temos aqui ou ali uns ataques de divas, não é? Aqui ou ali, nem que seja, está alguém a ajudar-nos a passar o texto, não é? Com o ponto. Está a ajudar, está a ser querido, está a fazer pontos. E não sei o que é. Eu sei! Não sei, não é? É uma coisa de estar ali, não é? Sabe o que é que lembrou a Cristina quando nós ensaiávamos? A Cristina tinha uma coisa engraçadíssima. Que fazia assim. Nós estávamos a ensaiar e a Cristina nunca se passava. E dizia: vou fumar um cigarro. E nós todos ficávamos: ai, isto é uma merda. Ninguém comentava. Nós nunca comentámos isto. Mas nós todos pensávamos: isto é tão mau. Estamos a fazer tão mal isto. Mas a Cristina voltava: bora lá, vamos lá. E agora lembro-me essa coisa do eu sei! Mas com vou fumar um cigarro. Foi isso. Que horror, pois é. E porquê uma bula de medicamento e não um argumento de novela? É porque um argumento de novela é mesmo... É mesmo. É mesmo muito mau. Mas tem-se muita pena. Mas porquê? Mas não ser. Mas porquê? Podia não ser. Porque pode não ser. Pode não ser. Pode. Há tanta essa capacidade. Sim. E é extremamente irritante. Sim. Não é das coisas mais irritantes. Sim. É muito irritante. Sim. Como é que é possível entre uma bula de medicamento preferir-se uma bula de medicamento? Pois. A bula de medicamento, por sua vez, eu acho que é... Pronto, é toda uma... Tem potência. Melhor do que isso só a lista telefónica. Porque não como tem... É por ordem alfabética. Dá para Exatamente. fazer aqueles jogos todos Exatamente. Tem um monte de sonoros. potencial. Portanto, no fundo, tudo tem mais potencial até agora. Até agora. Pois é. Sim. Mas isso é tão triste e dá muita pena.
E um bom álbum em vez de um bom filme? Porque é mais... eu acho que consigo ouvir mais vezes. Sim. Não sei porque imaginei-me tipo numa ilha deserta, ou só Exato. podia levar um álbum de música ou um filme, então acho que levava o álbum de música porque acho que consigo ouvir mais vezes o álbum de música do que Ter o mais filme. camadas disso. Sim, é Dá para- mais aberto. Sim. Sim. Eu acho que também estava por um álbum, por acaso. Então, e por fim, não vamos conseguir responder ao encenar ou representar. Ou acting. Pronto, isto era tudo por causa disso, Exatamente. exatamente. Porque representar, porque é que, isto agora é levar a pergunta muito a sério, mas representar tem que ver com toda uma coisa que nos rodeia. Não é representar, não é representar a personagem X ou Y. Representar é uma má palavra, porque não representa o que é a palavra. É, mas Exatamente. mesmo que fosse atuar ou... Não interessa. Sim. Vamos falar de desempenhar uma função de atriz ou de encenadora. Tudo depende do que tens à volta, não é? Quer dizer, ao encenar também, mas ao encenar consegues decidir mais. És tu um bocadinho que decides, que conduzes, não é? Claro. Não decides integralmente, mas orientas, conduzes. Como atriz, orientas, conduzes-te a ti própria, mas tens que rejogar com tudo o que está à volta e não escolhes o que está à volta. E às vezes o diabo é o que está à volta, não é? Percebo. Por isso, pronto, então escolho Encenar. encenar. Mas gosto muito De fazer. de fazer, sim. De estar ali. Encenar também é fazer. Por isso isto é muito mal. Claro que é. Isto é... Não são duas boas palavras. Claro que é. É muito complementar. Sim. E agora, estamos quase a terminar, mas como é que foi levar o seu espetáculo, Uma Família Portuguesa, que eu era mínima e vi, eu lembro-me, pronto, vi, não é? E como é que foi levar esse espetáculo, com esse nome ainda por cima, Uma Família Portuguesa, à Finlândia? Olha, começou logo porque era... eu acho que não... Não, pera, ainda não estava a Troika, mas foi mesmo antes... Estava a Europa toda Sim. com os olhos em nós, não é? E os finlandeses, não é? Do alto da sua riqueza, não é? Vêm-nos entrevistar. Então, e como é que vê o papel da Europa? Qual é o papel da Europa para com Portugal? Ok. E não sei o quê. Que barraca! Ok, tipo... não podes dizer que aquilo é tudo uma grande fachada, não é? Porque imaginas-te eles mesmo olharem para ti do género... estes seres... sim, coitadinhos, não é? Coitadinhos. Pobres e analfabetos e incapazes de tomarem o seu destino nas mãos, não é? Querem que a gente os ajude. É só o que se passa pela cabeça, que eles estão a olhar para ti. Pronto. Mas houve dois entrevistadores, um era um bocadinho mais simpático que o outro, e sobretudo porque nós levávamos um espetáculo que jogava com algumas imagens de um Portugal não muito distante, repara, porque nós, se formos a ver, em 75, em 74, até 74, havia muita gente que ia para a escola descalça e havia muita gente que não sabia ler. Ainda no outro dia estava no Porto e estava um homem, talvez dos seus 50 e poucos, que a certa altura, no meio de uma conversa, diz: então, eu só tive o meu primeiro par de sapatos quando vim trabalhar aqui para o não sei de quê. Portanto, isto para dizer que o nosso espetáculo lidava com algumas imagens um bocadinho... tentava criar algumas imagens um bocadinho mais... quê? Não é rústicas a palavra, mas... Típicas. Sim, typical, mas Sim. de uma altura que não era high-tech, ocidental, clean,
computadores. Sim, É uma outra, é antes disso. Sim. É antes disso. É nessa transição que é onde é sempre mais esquisito, não é? Que é já existimos num mundo, mas o outro mundo ainda nos habita completamente e nos informa e é de onde viemos. Portanto, não conseguimos deixar de pendurar roupa em casa. Não é? Eles, a certa altura, penduravam aquela roupa toda em casa. Não sei. Foi muito divertido fazer esse espetáculo. Foi muito divertido. Lá está, eram atores excelentes. E tínhamos espaço para no texto tínhamos espaço para criar. E pronto, e portanto fomos um bocado parvos e resultou muito bem. E foi muito divertido fazer, sim. Pronto, e portanto sentimos um pouco essa coisa de filhos pobres, mas depois acho que a sensação final foi boa, porque o espetáculo, apesar da barreira da língua, resultou, porque tinha algum humor. Era traduzido. Portanto, as pessoas riam-se com algumas situações que imediatamente entendiam e, claro, depois não eram capazes. Sim, pois não, se calhar não atingiam algumas coisas como um fado ou um excerto do Lobo Antunes. Muito nosso, é verdade. Sim, pronto. Esse eco mas por isso é que eu acho que particular. Tem muita piada esse espetáculo em particular. Ter ido lá fora no momento em que foi. Porque de facto, pronto, é irónico. É muito irónico. Pronto, vamos terminar com a última pergunta. Sim. Que é que também me parece uma palavra que é conselhos. Pode não ser conselhos, mas que palavras ou que motivações é que a Cristina tem para uma companhia acabada de criar fresquinha como a Bruta. Sim, é difícil isso. Mas eu acho que há uma coisa que vocês já têm, que é um sítio para trabalhar. E isso acho que é fundamental, não é? Há vontade e há um sítio onde nos podemos reunir todos os dias, não é? E chegar e conversar. E isso é muito bom. Se calhar é preciso disciplina. E eu acho que isso ajuda a ter disciplina, porque é mais difícil dar aqui e ali. Sim, ou em casa, não é? Sim. Por isso que muita gente arranja um escritório para trabalhar fora, porque em casa é mesmo mais difícil, é mais difícil tudo, não é? Horários, não ser interrompido a todo momento, não fazer outras coisas ao mesmo tempo. Bom, portanto, esse sítio, se calhar é... Portanto, depois... não sei, vocês têm vontade, a motivação, mas isso nasce se calhar antes de estar... Difícil é manter isso, não é? Isso, acompanhar o percurso. Sim. Isso tem sido a nossa dificuldade. Sim. Porque há muitas peripécias, sempre, quase todos os dias, não é? Nesta coisa de preencher candidaturas. Sim. Papéis. Sim. Mas a precariedade, a falta de meios, isso ser levado até ao extremo. Isso ser levado até ao extremo no sentido de ser assumido e incorporado no trabalho. Ou seja, se só podemos ter uma cadeira, então vamos fazer só com uma cadeira. Porque é melhor do que estar a tentar esticar uma coisa mal esticada atrás ou pôr... Então, como é que se faz sem isso? Como é que se faz sem nada? Sim. E depois acho que há sempre redes e que é importante contar, com que é importante contar. E se calhar isso já existe, não é? Porque eu estou a ver aqui pessoas, câmaras, microfones. Bem, isto é todo... Não é? Isso já existe, essas redes. Não é? Sim, há amigos. Há amigos, sim. E pronto, e nunca
nunca ficar muito contente com o resultado. Acho que é bom, porque pomos sempre em dúvida, pôr em É dúvida, verdade. questionar. É verdade. Sei lá. Mas Há mil isto coisas. é mesmo. Também me sinto um bocado ridículo a dizer isto, porque. Não, porque cada caminho é um caminho, não é? Uhum. Sei lá, se tu me disseres, mas nós queremos, o nosso linha é mesmo high-tech. Uhum. Portanto, não é cá com uma cadeira, nem. Pois. Ok. Então pronto, esperem mais 10 anos, um dinheiro, façam umas quermesses e pronto. É isso. É. Não, mas pronto. É isso. Pronto, foi o nosso bode expiatório, Ok. a nossa terceira convidada, Porquê bode expiatório? porque as atenções estão todas em si. Ok. É o bode expiatório. Muito obrigada, Cristina. Obrigada eu. Muito obrigada. Já pararam? Não? Boa, já está! Já está! Olha, como muito bem. Correu bem, Cristina? Eu não correu. Ele desliga ali. Foi perguntas muito parvas, não? Ele desliga ali. Não? Tranquilo. Está muito bem. Pois é. Mas é, devíamos ter feito outra vez. Pois foi. Pois era. Não deu. Uma seca, porque aquilo era mesmo brutal. Está gravado, não está? Ih, já Deve não posso haver esperar. essa gravação. Eu gostava muito de ter. Talvez Também haja eu. na STC. A Catarina disse que uma amiga da mãe gravou, mas foi assim uma coisa que ficou um bocadinho. Mas eu acho que a STC grava sempre.